Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Hoje é 31 de outubro. Como vocês podem ver, 31 de outubro, hoje é comemorado no Brasil, no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, o dia do Halloween, dia das bruxas, não é? Então, por que esse dia 31 foi dedicado ao dia das bruxas, Halloween, e não a uma outra coisa que de fato abriu espaço no mundo para que as pessoas gozassem da liberdade que possuem? Interessante que Moisés, escrevendo no livro de Levítico, ele dizia que deveria o povo proclamar liberdade por toda a terra. Liberdade deveria ser proclamada. Eu assisti uma palestra de um desembargador que ele dizia que a liberdade que o brasileiro tem, que o mundo aprecia hoje, foi graças a um monge chamado Martinho Lutero, um monge católico que se tornou o primeiro monge a protestar contra os desmandos da Igreja de Roma. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega na porta da igreja de Wittenberg 95 teses essas que contrariavam todo o sistema dogmático católico. Porque ele agora, estudando as Escrituras, percebeu quão escravizado ele se encontrava. Hoje, aqui, como vocês podem ver, dia 31, dia da Reforma Protestante, iniciava um marco na vida e na existência, não só da nação dele, a nação alemã, mas de todos aqueles que o cercavam periodicamente. Ele já dizia: a não ser que provem que estou errado, pelo testemunho da Bíblia ou pela razão, sou condenado pela própria palavra de Deus, a qual apelo. Declaro-me submisso a ela. Não irei me retratar, pois ignorar o clamor da minha consciência não seria correto nem seguro. Nisto me baseio. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Martinho Lutero. Esse foi parte do discurso de Martinho Lutero quando se chegou a Worms, para ali ser julgado por sua fé. Ali estava um homem determinado a levar adiante o ideal da liberdade. Roma se calcava no direito de determinar condutas para as pessoas. No entanto, a base utilizada não era as Escrituras Sagradas, que se dizia que se cumpria. Então Martinho Lutero, ele assume uma postura digna, sem nenhum destemor. Ele chega para aquela plateia que ali estava o aguardando, diante daquele concílio, com aqueles monges, bispos, arcebispos. Ele ali declara a sua fé incontestável na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E para ela, Martinho Lutero apela. Muito bem, a Bíblia Sagrada é o livro hoje mais vendido na face da terra. Talvez não tão lido quanto deveria, porque tem princípios aqui maravilhosos, para vocês terem uma ideia. Quando se cogitou a elaboração dos juizados especiais das pequenas causas, a Bíblia, com antecipação de milênios, já falava deste assunto. Quando Jetro chegou a Moisés e disse: olha, estou vendo que você está muito sobrecarregado, você está julgando as causas aí, por que você não faz o seguinte? Pega as causas menores, pega pessoas aí, anciãos responsáveis, de ilibada reputação,
e coloca sobre o grupo de 50, de 100, de 1000. E a você se traz as causas maiores. Aí está o princípio dos juizados especiais. A Bíblia trata de assuntos maravilhosos, que a ciência invejaria até a ciência nos nossos dias. Não é? A Bíblia fala, no livro de Jó, que a Terra tem um formato circular. Mas a Igreja de Roma mandou muita gente para a fogueira por contrariar a ideia de que Roma dizia que a Terra era toda plana, que não era nada de circular. E muitas pessoas pereceram nas chamas da fogueira porque não se dobrava, né? Não se ajoelhava diante do poder de Roma, que sempre desejou controlar as pessoas com vara de ferro. E esta vara de ferro voltará. Mas o que nós vamos tratar aqui é um pouco a respeito da Reforma Protestante. Os benefícios que a Reforma Protestante trouxe para a humanidade, sobretudo o direito de ir, vir, ficar, direito de ter as coisas, propriedades, enfim. Jesus, ele, no livro de João, texto maravilhoso, que na sua própria vida ele aplicou categoricamente. Ele diz aqui no livro de João, capítulo 17, verso 17. Ele diz o seguinte: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Muitas pessoas procuram a verdade, e essa pergunta é uma pergunta até filosófica, que as pessoas têm feito, né? O que é a verdade? Porque dependendo do parâmetro, do critério que você adote, a verdade pode ter várias nuances. Mas a verdade em relação à Bíblia, a palavra de Deus, qual é? Jesus disse, em João 17, 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus, com a própria autoridade que tinha, ele já dizia que a Bíblia era, né, os escritos, as escrituras, né, nós chamamos de Bíblia, porque é uma coleção de livros. E nós temos 66 livros, entre os quais nós temos 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, excluindo os livros chamados apócrifos. Livros apócrifos, introduzidos pela Igreja Católica para compor a Bíblia como um todo, introduziu mais 7 ou 8 livros, livros estes, que são livros históricos que, segundo as Escrituras, não têm a pena da inspiração. Entende? Não tem a pena da inspiração. Por quê? Porque os temas tratados naqueles livros se confrontam, se chocam com aqueles já previamente estabelecidos nos outros 66 livros. Então Cristo disse que a Bíblia, a sua palavra, é a verdade. Então, para se dirimir quaisquer dúvidas, interessante que a Bíblia se preocupou, ela mesma, de interpretar-se a si mesma. Este foi a maneira que Cristo adotou para ensinar as Escrituras Sagradas para o povo. Jesus, ele não se dirigia aos livros que existiam naquela época que falavam sobre as Escrituras para explicar as Escrituras, mas o próprio Cristo fazia uso das Escrituras para explicar as Escrituras. Querem ver um exemplo? No livro de Lucas, voltando um pouquinho, no livro de Lucas, no capítulo 24, Jesus, ele disse assim: e ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Jesus está falando aqui exatamente do contexto da sua ressurreição, porque tinha 2 discípulos do caminho de Emaús que não criam que Cristo fosse de fato o Messias, aquele, né, o rei, aquele homem que haveria de salvar o ser humano, que era o Salvador. Porque Cristo veio com a aparência humana. Eles queriam um rei, um libertador. A liberdade que Cristo se propunha a dar às pessoas era outra. Não destruir os seus algozes, os seus inimigos, mas de conciliar e trazê-los todos para os seus braços de amor.
Então Jesus estava no caminho de Emaús porque viu 2 discípulos, né? Já era o 3º dia, Jesus havia ressuscitado. E esses homens estavam saindo de Emaús, de Jerusalém, e ia para Emaús. E Jesus chega então a eles e começa a conversar. Eles estão entristecidos, tristonhos. E Jesus começou a explicar, dizendo: ó nécios, por que vocês são tardos para entender o que os profetas disseram? Veja, os profetas. Deus utilizou instrumentalidades humanas para fazer a coisa com maior credibilidade. Porque se dissesse que foram os anjos que desceram do céu para aqui escrever, não é? Interessante, o que a Bíblia registra, ela é fiel em registrar tudo o que é detalhado da vida do seu povo, da vida de homens que fizeram vamos dizer, a vida religiosa dos seus dias. Não é como o livro de histórias, né? O livro de histórias estão cheias aí, repleto de coisas que só fala coisas boas, né? De fulano que foi imperador, o presidente, o governante, etc e tal. Todos, ninguém tem uma mácula, ninguém tem uma nódoa, ninguém tem uma mancha. Todos são perfeitos. A Bíblia relata os altos e baixos das pessoas. E aqui Jesus, para explicar as Escrituras, o que foi que ele fez? Ele seguiu este modelo de interpretação. 27, do capítulo 24, verso 27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras. Interessante. E verso 44 diz: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus deixou que a própria Bíblia interpretasse a si mesma. Não é interessante isso? Para evitar que denominação religiosa X, Y, Z diga o que entende das Escrituras. Mas que a própria Escritura tem o seu próprio código de interpretação, que ela mesmo se decifra a si mesma. Foi um princípio que Martinho Lutero considerou. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Sola Escritura. Somente as Escrituras bastam, são suficientes para o ser humano encontrar ali ensinamentos que levam a uma vida de bênçãos, a uma vida de sucesso e que, por consequência disso, encontrará a salvação ofertada por Cristo. A verdade que são as Escrituras, que é, de fato, as Escrituras, que é a verdade, é algo que nos leva e nos remonta à história de Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero sempre esteve diante desse texto e não compreendia muito bem. Por exemplo, João 5, verso 32. Desculpe, 5,39 de João, que diz assim: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqueles fariseus, saduceus que se aproximavam de Cristo, eles acreditavam, porque Cristo aqui está dizendo, não está fazendo uma pergunta, não está dando um mandamento para se observar as Escrituras, mas apenas está declarando que aqueles homens daqueles dias acreditavam que as Escrituras continham a vida eterna. Mas era um testemunho falso deles mesmos, porque não criam nas Escrituras sagradas. Porque se cresce, segundo as palavras de Cristo, se chegaria a Cristo para obter a salvação, a libertação do pecado, a uma vida nova. O verso 32 do capítulo 5 diz assim: 5 foi este que nós acabamos de ler. Examinai as Escrituras. Também poderemos aplicar no sentido de que Cristo nos convida a darmos um mergulho mais profundo para examinar. Não é simplesmente ler. Não é simplesmente ouvir o que os outros têm para dizer a respeito. Precisamos ser críticos, não é? Existia uma classe de pessoas nos dias de Paulo, por exemplo, Atos 17,
que é um texto bem conhecido, Atos 17, verso 11, que Paulo estava pregando em determinada localidade e as pessoas ouviam, mas tinha um grupo de pessoas distintas, né, que fez algo que a gente até convida e sugere que as pessoas façam. Por exemplo, o verso 11 do capítulo 17 do livro de Atos diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Quem eram estes? Os que moravam numa cidade de Bereia. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Se as Escrituras, de fato, aquilo que Paulo estava discussando, aquilo que Paulo estava mencionando, era de fato verdadeiro que ele está, se tinha o aval e o apoio das Escrituras. O que foi que esse povo fez? Foi lá examinar. Infelizmente, a gente vive num mundo que as pessoas não têm mais paciência de ler. Querem mais assistir, brincar, passear, curtir, mas não querem parar um pouco para examinar. Conto uma história de um homem que chegou com a embarcação e veio a pique essa embarcação, houve um naufrágio, ele conseguiu chegar à terra. Chegando à terra, ele viu um homem ali, sentado, que era um nativo, estava lendo um livro preto. Então esse marinheiro olhou e disse: você é um otário lendo este livro. Ele entendia que era a Bíblia. Esse livro não tem nada, isso é conto da carochinha, que não tem nada a ver com a nossa vida, nós somos livres para aceitar isso. Esse livro não foi feito aí para ganhar dinheiro, foi alguém que fabricou isso para dominar consciências. E aquele homem com a cabeça baixa levanta o seu semblante, olha para ele e disse: olha, se não fosse por este livro, você não estaria mais vivo, porque eu já teria te devorado. Quem era aquele homem que estava lendo aquele exemplar daquela Bíblia? Era um canibal. Era um canibal. O canibal teve o seu coração transformado pelo poder da palavra de Deus. Então estes tiberianos foram examinar para ver se as coisas que Paulo estava dizendo eram de fato assim. Queridos, há uma bênção para aqueles que estudam as Escrituras. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, não só diz respeito ao que lê este livro, mas também à revelação das Escrituras Sagradas, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Então, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem e os que praticam. Há uma tríplice bênção para aqueles, não é? Não só o que lê, mas aquele que ouve e aquele que, sobretudo, pratica. Então, Deus nos convida a aceitar a sua palavra, como diz aqui, porque a Bíblia tem uma serventia muito boa. Por exemplo, aquele canibal tivera a sua vida modificada, o seu instinto modificado. Não adianta fazer leis nesse país para tentar mudar comportamento de pessoas, porque se fosse assim, não teríamos tanto acidente de trânsitos. A lei realmente tem sido efetiva na prática? Não. Por quê? Porque a lei por si só não consegue, ela não muda comportamento, ela não muda o interior do ser humano. Mas eu vou apresentar para vocês algo que muda e transforma, que é a Bíblia Sagrada, nesse texto aqui de Timóteo. Timóteo foi um companheiro do apóstolo Paulo. E Timóteo, ele escreveu aqui na sua segunda epístola, Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 15 e 16 e 17, disse o seguinte, disse Paulo: que desde a tua meninice, falando, se dirigindo a Timóteo, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra.
Então, qual é o proveito das Escrituras? E me ensina, serve para redarguir, para me corrigir, para me instruir em justiça. Não é interessante? A Bíblia é um livro diferente. Faça o teste na sua vida. Leia pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia. Você vai ver como as coisas mudam, inclusive a sua cabeça. Você se torna mais inteligente, mais capaz. Aquela morosidade, aquela inércia, aquele torpor, muitas vezes que toma conta do ser humano, começa a desaparecer. Vai haver um preenchimento daquele vazio que você sente quando muitas vezes chega da balada em casa, toma um banho, vai para a cama, o mundo dá um giro e você sente um vazio lá no seu interior. É o vazio existencial. E aqui, Deus te propõe a encher a tua vida de plenitude e de bênçãos. A reforma protestante nos propiciou isso. A Bíblia Sagrada é o livro que precisa ser estudado, lido, porque nos traz experiências grandiosas. Quando eu mencionei o primeiro texto, que disse que a Bíblia é a verdade, que a tua palavra é a verdade, a Bíblia também define mais 2 coisas como sendo a verdade. Para que ninguém vá devagar por aí, dizendo que a verdade é I, X, Y e Z. A própria Bíblia define, ela mesma define. Porque é como disse o profeta Isaías, né? Que a gente tem que ler as Escrituras um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Esse é o princípio norteador que nos orienta a estudar as Escrituras. Mas permita-me ler um texto que trata exatamente de outra verdade, além dessa que nós citamos em João 17:17. Capítulo 14 de João, o verso 6, diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebem, queridos, que aqui Jesus está dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade. Ele não é o caminho para a verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho e Ele é a vida. Se você tem a Cristo na sua vida, independentemente da sua religião, se você pratica a vontade de Cristo, você tem a vida. Agora, de que vida Jesus está aqui falando? É interessante que a gente defina, porque Ele mesmo definiu aqui, no verso 3 do capítulo 17 de João, no mesmo livro, no verso 3 do capítulo 17, ele disse: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja, se você tem a Cristo na sua vida, formado em sua vida, se você obedece a palavra da verdade, porque Jesus disse: Porque vós me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando. Interessante. Por quê? Não fazer o que Jesus manda. Ele manda em sua palavra. Agora, esta ordem que ele fala, que ele menciona para ser praticado, está onde? O que é em essência? Vamos ver daqui a pouco um texto, lá no livro de Salmos, que é a última expressão definida na Bíblia como verdade. Não há mais, só essas 3. A primeira, a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. A segunda, que Jesus Cristo é a verdade e que está nele tem a vida eterna. E para ter a vida eterna, nele é conhecê-lo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Independentemente da sua religião. Independe do que você professa. Se você tem a Cristo na sua vida, se você obedece à palavra de Deus, você é um filho de Deus. Independente se você é religioso ou não. Não precisa estar em uma igreja para ser abençoado por Cristo. Não precisa advogar isso para ninguém. Mas se você tem na sua vida, age assim, espontaneamente, seguindo os princípios da palavra, a vida eterna está em você. E que se consumará definitivamente quando Cristo vier para buscar os seus filhos, como ele prometeu. Interessante que um dos temas encontrados na palavra da verdade é a volta de Jesus Cristo. Não é?
e que a Bíblia nos mostra que nós estamos nos aproximando deste grande evento que vai abalar todo o vasto e grande universo. Eu espero que você esteja preparado para este evento. E a Bíblia te ensina, a Bíblia, a palavra da verdade, te ensina como se preparar. Porque só a Bíblia tem todas as bases e fundamentos e ensinos da verdade para que nós cheguemos à vida eterna. Assim como disse o monge católico Martinho Lutero, que acabou por fazer uma cisão na igreja, porque na verdade os papas e os religiosos da época estavam interessados em coisas que são efêmeras, transitórias e passageiras, vivendo o presente século, coisa que Martinho Lutero não desejava, porque ele queria uma religião prática que atendesse ao pobre, que era desconsiderado pelo sistema lá na época. Mas como disse, vou ao livro de Salmos, para que a Bíblia defina por ela mesma onde é que está a terceira verdade que se apresenta aqui nas Escrituras Sagradas. Salmo 119 é o maior capítulo que nós encontramos na Bíblia. E no livro de Salmo 119 diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Interessante. A tua lei é a verdade. Eu gostaria de ler esta lei para os senhores. Que lei é esta que Martinho Lutero tentava ensinar e mostrar para aqueles homens da época que se deveria voltar para as Escrituras Sagradas? E esta lei está aqui, em Êxodo capítulo 20. E gostaria de ler rapidamente, que diz assim, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Esse foi o segundo mandamento. Não se encurvar e não fazer nenhum tipo de imagem de escultura, nem prestar nenhum culto à imagem de escultura. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. Quarto mandamento: 6 dias trabalharás, verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 3º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Este foi o 4º mandamento. Esses 4 primeiros mandamentos estavam na primeira tábua da lei de Deus. Agora vamos para a segunda tábua, que é o amor para com o próximo. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 13, não matarás. Verso 14, não adulterarás. Verso 15, não furtarás. 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Eis aí o 10º mandamento. Então, os 10 mandamentos é a verdade. Esses mandamentos não foram dados para o povo de Israel. A Bíblia nos ensina isso. Por quê? Porque no livro de Oséias, no capítulo 6 de Oséias, aqui um livrinho bem pertinho ali do livro de Daniel.
Então, Oséias diz o seguinte, capítulo 6, o verso 7, diz assim: mas eles transgrediram a aliança, como Adão, e eles se portaram alevosamente contra mim. Então, este povo dos dias do profeta Oséias tinham se posicionado contra a aliança, da mesma forma que Adão se colocou contra a aliança. Mas o que essa palavra aliança quer dizer? Não é? Aí veja bem, vamos deixar que a própria Bíblia defina isso. Então, em Deuteronômio 4, verso 13, diz o seguinte: então vos anunciou ele a sua aliança. A palavra hebraica que aparece no livro de Oséias é a mesma palavra que aparece aqui no livro de Deuteronômio, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Veja, Adão tinha consciência desses 10 mandamentos, ou seja, de 10 princípios gerais que ordenam a vida pessoal e a vida em sociedade. Veja que os mandamentos de Deus, primeira coisa, a segunda tábua, porque Deus disse assim, que resumiria toda a lei em 2 grandes mandamentos. Quais são os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Interessante que Jesus ele não criou coisa nova. Jesus apenas repetiu, por exemplo, em relação à segunda tábua, ele disse aqui no livro de Levítico, queridos, capítulo 19 de Levítico, e o verso 18 diz assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus apenas repetiu tanto o livro de Deuteronômio, como repetiu também o livro de Levítico. Amor ao próximo. Quem ama o seu próximo, ama o seu pai. Pai não é o próximo? Estou perto dele. João disse assim: se eu não amo o meu próximo que está perto de mim e não faço nenhum benefício a ele que está próximo a mim, como é que eu vou amar a Deus que eu nunca vi? Então as coisas acontecem com o nosso próximo aqui, dia a dia. E aí precisamos sempre estar auxiliando. Então Cristo mencionou isso categoricamente. Então os 10 mandamentos, a segunda tábua da lei de Deus trata do amor para com o próximo. Isso Cristo deixou bem claro, não é? Que nós devemos cumprir, amar o nosso pai, a nossa mãe. Não devo matar, não devo furtar, não devo adulterar, não devo cobiçar as coisas dos outros. Está sempre contente. Veja que essas leis que estão regendo a vida também em sociedade. As leis em Israel protegiam, não é? Se eu não cobiço nada de ninguém, eu estou, de certa forma, protegendo o patrimônio. Quer seja intelectual, quer seja material, a propriedade está sendo protegida. Então a lei de Deus ela é muito ampla, são 10 princípios gerais. E o que é interessante, querido, que Jesus, quando resumiu, quer dizer, toda a lei, né, se resume a 2 grandes mandamentos: amor a Deus, se eu tenho amor a Deus, eu vou guardar os 4 primeiros mandamentos. Se eu amo a Deus, eu não vou colocar outro Deus diante dele, não é verdade? Se eu amo a Deus, eu não vou comprar imagem de escultura para adorar, me inclinar a ela, fazer orações a elas, porque só existe um único Deus. Estou falando do ponto de vista da revelação bíblica. Estou me referindo às outras literaturas por aí, às escrituras sagradas, como padrão da vida e da conduta cristã. Então, o terceiro mandamento, se eu amo a Deus, não vou dizer o nome dele em vão. E se eu amo realmente a Deus, e quando se ama nunca se diz não é para ele, o mandamento que ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, que não é o domingo, é o 7º dia da semana. Há pessoas por aí confundindo o primeiro dia da semana com o 7º. É incrível, né? Porque realmente não examinou ainda a Escritura a contento. Cristo fez uma advertência muito grande, não é? Porque as pessoas pegam as Escrituras, segundo Cristo, e entendem as Escrituras de maneira equivocada. Bem interessante a declaração que ele faz aqui. Olha o que ele diz aqui. Jesus foi questionado sobre a ressurreição dos mortos.
No capítulo 22, verso 29, Jesus disse assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas querem limitar o poder de Deus. Deus pode tudo, queridos. Deus pode tudo. Então Jesus disse: vocês erram em não conhecer, em compreender as Escrituras. Deus nos chama a atenção para nós observarmos as Escrituras, a sua palavra, que é a verdade. Ou seja, a própria Escritura interpreta-se a si mesma. Esse foi o princípio que Cristo adotou. Este foi o princípio exarado no discurso memorável lá em Worms, quando esteve Martinho Lutero. Destemidamente, ele disse que as Escrituras, somente as Escrituras, elas são a base do viver. E ele implorava diante daquele concílio que dissesse para ele que ele estava errado com base nas Escrituras. Mas queriam condená-lo à morte. Sabem, hoje é 31 de outubro de 2014. Todo dia 31 de outubro, independentemente do ano, ele homenageia a reforma protestante. A liberdade que nós temos hoje, como eu disse logo no início, ela é fruto da luta deste monge, da luta deste homem. Outros homens também, como John Huss, John Wycliffe e outros homens que foram reformadores, que nos trouxeram essas verdades perenes para a nossa vida. Instruções essas que tornam a sociedade de forma pacífica. Não se consegue paz tirando as armas do povo. Não se consegue paz impondo lei. Se consegue a paz permitindo que Cristo habite no interior da alma. E isso começa, sabe, queridos, com a leitura das Escrituras. Todo aquele que chega sobre a atmosfera, sobre a órbita da influência das Escrituras Sagradas, tem a sua vida diferente. Sua vida é poderosa. Eu convido você a examinar as Escrituras, a estudá-la, fazer como os bereanos fizeram quando Paulo estava discursando. Eles iam verificar se aquilo de fato que Paulo estava dizendo era verdade, se existia fundamento, se todas aquelas verdades em que Paulo estava lastreando o seu discurso tinha razão de ser. E então esses homens buscam as Escrituras para verificar. E lá constataram de bom grado serviam a Deus. Devemos examinar as Escrituras porque nós caminhamos para dias extremamente difíceis. Você sabe por que existem tantas igrejas? Se Deus é um só, se a Bíblia é uma só, porque a Bíblia católica é a mesma Bíblia protestante. Algumas palavras diferentes que é sinônima só. Os 10 mandamentos, por exemplo, que está na Bíblia católica, ABJ, que é a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica, traz os mandamentos na íntegra, como nós citamos aqui, dessa Bíblia, que é a versão corrigida fiel, que tem uma linguagem muito aproximada do original, se não a melhor tradução que nós temos, que é também, se aproxima muito da versão do rei Tiago, né? Uma Bíblia criada em 1600. Então, a vida, ela se transforma, ela se modifica. Por que existem tantas religiões? Por que existem tantas igrejas se Deus é único e a Bíblia é única? Por que existem tantas maneiras de se batizar diferente? Qual é o fundamento? Por que muitas pessoas hoje estão guardando o domingo ao invés de guardar o sábado, o 7º dia da semana? É porque será que não sabe mais contar que o domingo é o primeiro dia? Que domingo é o dia do sol? Que não tem nada a ver com o dia do Senhor? Por que será que as pessoas creem na vida após a morte? Tudo bem, se quiser seguir a filosofia de Platão, vai ter todo o fundamento. Platão, ele vai explicar esse fenômeno da literatura lá de Platão. Essa é uma verdade lá. Mas a verdade das Escrituras, o que me deixa
com a pulga atrás da orelha e procurando saber por que as pessoas chegam a entender que as Escrituras ensinam isso quando na verdade não ensinam. Pelo contrário, as Escrituras ensinam o contrário. Não é? Perdoe-me aqui o pleonasmo. Mas as Escrituras ensinam exatamente o contrário. Não há vida após a morte, em outras verdades. Por quê? Por que não estudar as Escrituras para procurar entender sobre isso? Não é? De vez em quando as pessoas mencionam que fulano de tal apareceu para ele. Que era um ente querido, era um filho, era um pai, era um avô, era um tio, era um primo, era um amigo, era uma amiga. Mas quem é que apareceu? Nós não vamos negar a aparição, realmente alguém apareceu. Mas quem era? Do ponto de vista das Escrituras. São essas questões que a gente precisa entender. Porque a Bíblia, infelizmente, foi jogada fora. É o livro mais vendido hoje no mundo, mas infelizmente foi jogada fora. Por quê? No dia 31 de outubro, o que é que está se comemorando hoje? Todo mundo no Brasil está vivenciando o período de vendas, tudo relacionado ao Halloween. Quando se estão invocando os mortos, os demônios, está se invocando o espírito do mal. São essas questões que precisamos entender. A Bíblia fala a respeito da mediunidade, dos médios. Como é que a Bíblia encara o homem que desce à sepultura? Será que o ser humano tem uma alma que se livra do corpo por ocasião da morte? São essas questões. E a Bíblia ensina de maneira prática todos esses temas que acabei aqui de mencionar. Gostaria de você de estudar mais as Escrituras? Espero que sim, que você tome esta decisão e esta decisão seja uma decisão para o resto da sua vida, porque a Bíblia faz a diferença. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não gostaria de você também usufruir desta vida que está nele, independentemente da sua crença e do seu crédulo. Volte-se para as Escrituras. Estude as Escrituras, porque você vai encontrar nela a base e o fundamento da sua vida. Meu muito obrigado e até outra oportunidade.